Olá, queridos alunos, tudo bem? Sou a professora Neves, serei a professora de Química de vocês. E hoje é a nossa primeira aula da T9, né? Vocês já vêm aprendendo Química desde ali do ensino fundamental, nono ano. A gente já visualiza aí um pouquinho a Química. Depois a gente aprende primeiro e segundo ano. O que a gente aprende nesses anos todos aí de Química? Vamos relembrar um pouquinho. A gente aprende sobre o átomo, entende que o átomo é a menor partícula da matéria, e a gente visualiza ali que os cientistas montam, né, esse modelo atômico, através de estudos e pesquisas e comprovação científica, eles montam ali, então, a estrutura do átomo, definem o que é o átomo e a estrutura deste átomo, deste modelo atômico. A gente também aprende um pouquinho sobre a matéria e as suas propriedades. A gente entende que a matéria, que possui massa e volume, e então isso significa que ocupa um lugar no espaço, e a gente entende que as propriedades definem a matéria. Através das propriedades específicas, eu consigo definir e distinguir as matérias, né, os materiais. A gente entende que esses materiais eles são formados por elementos químicos, e esses elementos químicos a gente consegue encontrar eles, né, todas as descobertas dos elementos químicos na tabela periódica. Então, a tabela periódica ela serve para organizar os elementos químicos e me definir ali quais são os elementos químicos descobertos ao longo da história aí pelo cientista. A gente entende que esses elementos químicos, através dos átomos, eles fazem ligações químicas. E que essas ligações químicas, elas se agrupam com propriedades químicas semelhantes, aonde a gente chama, então, de funções inorgânicas. E aí a gente estuda lá as funções de ácidos, bases, sais, óxidos. Depois disso, nós entendemos que essas funções, elas conseguem reagir entre si e formam as reações químicas. E dentro das reações químicas, a gente aprende uma gama ali, como funcionam as reações químicas, quais são os critérios, né, para acontecer uma reação química. E tudo aquilo que envolve a reação química. A gente aprende os cálculos estequiométricos, que são as proporcionalidades para acontecer uma reação química. A gente aprende também, a gente visualiza nas reações químicas a cinética química, como essa reação ocorre, se ela ocorre rápida, se ela é lenta. A gente também visualiza nas reações químicas toda a parte energética, né, toda a parte de energia da reação química na forma de calor. Mas agora a gente vai para uma nova trajetória, a gente vai aprender a química dos compostos orgânicos. Então, no terceiro ano, a gente aprende uma outra partezinha da química, e que é chamado de química orgânica. Perdão aí, gente. E eu quero que vocês viajem aí comigo numa linha do tempo, conhecendo alguns nomes importantes que formaram aí a química orgânica, ou então que ajudaram, né, a concretizar a definição da química orgânica. Acho que essa é a palavra correta. Nós vamos falar aí o primeiro, que foi Bergman, que ele divide, então, a química em dois troncos. Uma, onde ele chama de química inorgânica, que são todos os compostos que provêm dos minérios, ou dos minerais, e a química orgânica, que são os compostos que provêm dos seres vivos. Outro que contribui para a química orgânica é Berzelius, onde ele lança a teoria da força vital, que ele diz que os compostos orgânicos só podem ser sintetizados através de seres vivos. Então, ele não consegue sintetizar nenhum composto orgânico em laboratório, é isso que ele quer dizer. Antigamente, eles conseguiam, né, sintetizar compostos inorgânicos, eles misturavam dois tipos de compostos inorgânicos e conseguiam obter outra substância. Mas os compostos orgânicos, eles acreditavam que eles não conseguiam fazer essa síntese. Eles não conseguiam isolar nenhum composto orgânico. Então, ele lança essa teoria da força vital. Porém, essa teoria da força vital, ela é quebrada por um discípulo dele, chamado de Wohler, que ele faz a síntese da ureia. Então, ele pega um composto inorgânico, que é o cianeto de prata, mais o cloreto de amônio, e ele consegue sintetizar e formar a ureia, que é um composto encontrado na nossa urina,
e é um composto orgânico. Outro cara bem importante foi Berthelot, que ele descobre, né, que ele obtém, através de um aquecimento, a polimerização do acetileno, que é um composto orgânico, e ele transforma em benzeno. Então, aqui, eles quebram a teoria da força vital, porque eles já conseguiram sintetizar tanto de um composto inorgânico, como de um composto orgânico, os compostos orgânicos. Então, eles entendem, né, que a síntese do composto orgânico é possível. E isso a gente consegue visualizar no nosso dia a dia hoje nas grandes indústrias farmacêuticas. Eu mesmo fiz um TCC onde eu sintetizei um filtro solar a partir de compostos orgânicos, aonde esse filtro solar, com essa síntese, né, desses compostos que eu fiz, ele conseguia tanto proteger na parte do UVA quanto na parte do UVB. E aí, Kekulé, então, define o que é a química orgânica. E aí ele diz que a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Aí ele define, então, o que é a química orgânica, que é utilizada até hoje, né? Outro grande químico, né, outro grande cientista aí que contribuiu muito para os compostos orgânicos foi Lavoisier, que ele tem aquele grande postulado, né, que diz que na química nada que na química nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né, na natureza, na verdade. E ele descobriu que em muitos compostos orgânicos não se achava só o carbono, também se tinha o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Então, esses são chamados de organogênios. Quero agradecer a todos que tiveram aí prestando atenção na nossa aula. Esse é o nosso primeiro conteúdo, é a definição, então, da química orgânica, baseado num contexto histórico, através de muitos nomes aí conhecidos. E o que é importante que fique marcado aí para vocês? É o que cada cientista descobriu. Qual foi a importância de cada cientista aí no contexto, né, histórico. O que eles descobriram, o que eles definiram, como eles conseguiram, então, aí definir o que realmente é química orgânica, né? Por que eles conseguiram dizer que realmente a química orgânica é a química que estuda os compostos que vêm do carbono, né? Então, isso que é importante, isso que é cobrado aí nos vestibulares, no Enem. Então, essa é a dica aí da nossa primeira aula de química orgânica. E agora nos encontraremos provavelmente no Classroom, tá bom? Até mais, turma!